Deus de bondade e de amor, fazei-nos esperar com alegria a vigilância, o nascimento de Jesus Cristo, vosso Filho. Enviai o vosso Espírito Santo para que anime e conduza essa novena em preparação do Santo Natal. Afastai de nós toda tristeza e desânimo, para que com o coração renovado vivamos a feliz esperança da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Maria, nossa Mãe, guardai-nos sob a vossa proteção. Amém. Eu preciso de mais vida, vida plena e sem medida, e a vida é Jesus, e a vida é Jesus, e a vida é Jesus. O caminho é Jesus, a verdade é Jesus, e a vida é Jesus. Sexto dia da novena do Natal da Esperança. Seguir a estrela, a missão de servir com integridade e esperança. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Com muita fé e com muita alegria, nós nos reunimos para rezar hoje o sexto dia da nossa novena de Natal da Esperança. É tão bom poder rezar com você e como você tem acompanhado, cada dia nós trazemos aqui algumas pessoas que colaboram conosco na reflexão e que nos ajudam a entender ainda mais aquilo que a palavra de Deus ela quer nos dizer. Quero acolher com muita alegria ao Wilson, graças a Deus, mais uma vez nos dando a felicidade da sua presença aqui, nos ajudando a rezar nesse tempo tão abençoado do Santo Advento. Amém, uma alegria estar aqui e uma alegria também poder partilhar com tanta história, tantos testemunhos bonitos, né? Que enriquecem cada vez as nossas vidas, acredito que para o Senhor também, né? Com certeza. São testemunhos e histórias que têm sido completamente, como você bem disse, enriquecedores mesmo. Sim. Né? A gente tem feito essa novena de Natal com um objetivo muito, muito nobre, de levar uma reflexão e de fazer com que cada um daqueles que estão rezando conosco possam crescer ainda mais na vida espiritual e nesse tempo oportuno do Advento realizar em si uma transformação em tantos aspectos. E hoje, para nos ajudar nessa reflexão, eu quero já agradecer de antemão aos nossos convidados, eles que hoje estão conosco aqui, o Luiz e o André, né? O Luiz, ele é vereador reeleito, na verdade, na cidade de Vinhedo, né, Luiz? Por favor, se apresente melhor. Sua bênção, Padre, Deus uma alegria. abençoe. Amém, amém. Sempre uma alegria, uma honra estar aqui na Rede Século XXI, com pessoas tão queridas, com essa audiência qualificada que também nos honra. Sou Luiz Vieira, estou vereador, vindo para o segundo mandato na cidade de Vinhedo, interior do estado de São Paulo, eleito com 2.960 votos e pronto a servir, estou sempre à disposição para que a gente possa traduzir a doutrina social da igreja no dia a dia do nosso povo. Muito interessante. Ô Luiz, você inclusive é jovem, né? Você tem quantos anos? 29 anos, Padre. 29 anos. É. A sua votação na cidade de Vinhedo foi uma votação expressiva, né? Sim, fui o mais votado dessa eleição e também o mais votado da história da cidade, tanto em números proporcionais como também absolutos, com a graça de Deus. Com a graça de Deus, que bom. E ao seu lado, nós temos também a felicidade de receber aqui o vereador André. André, ele é inclusive aqui da cidade de Valinhos, a cidade onde se encontra a sede da associação,
e também não está no seu primeiro mandato, é o segundo mandato, André. Isso, padre, uma grande alegria estar aqui com vocês mais uma vez na século XXI. Estou no segundo mandato, fui reeleito para o terceiro mandato, também tive a graça de ser reconduzido com uma votação expressiva aqui em Valinhos. Agradeço a todos que apoiaram e é uma grande alegria poder servir, né, ao povo na política, servindo a Deus também, como uma missão, né? Somos muito próximos aqui da século XXI, das instituições, para que a gente possa construir juntos uma sociedade melhor, pautados nos valores do Evangelho. Perfeito, André. Bem-vindo também, viu? Alegria. Talvez você se pergunte em casa, padre, mas qual que é a ligação que nós vamos fazer nesse dia de novena de Natal com os nossos convidados que estão envolvidos e trabalhando na política? Você percebe que os nossos 2 vereadores são pessoas que trazem consigo um amor pela igreja e uma formação recebida da igreja. E aqui faz toda a diferença. Há uma frase que diz assim: o problema não é o mal que fala, mas o bem que se cala. A gente pode ficar aqui reclamando demasiadamente acerca da corrupção que existe em tantos meios, dentre eles no meio da política. Só que o que isso adiantaria? Melhor mesmo, muito mais salutar, é acreditar que nós podemos colocar para nos representar pessoas que farão a diferença. Então a gente acredita muito nisso. E eu acho que é bem isso, né, Luiz? Ao invés de ficar dotado de um pessimismo exacerbado e sem esperança, o nosso olhar esperançoso nos faz acreditar que algumas pessoas podem entrar lá para fazer a diferença, né? Com certeza, padre. Inclusive o senhor usou uma palavra muito especial, que é a diferença. O cristão, ele tem essa missão. O cristão, munido dessa esperança, acreditando em Jesus Cristo e tendo a intercessão também dos santos, da Virgem Maria, ele tem que apresentar uma alternativa à sociedade. É possível sim fazer a diferença e fazendo diferente. E isso está na doutrina social da Igreja, isso é um chamado que nós recebemos, inclusive também do Papa Francisco, que muito nos diz a política é uma das formas mais nobres, se não a mais nobre de caridade, e por meio da política a gente consegue fazer a transformação da sociedade em um lugar melhor. À luz de tudo isso que a gente aprende na Santa Missa, por meio da meditação da palavra, é o momento da gente levar tudo isso à sociedade, levar isso às pessoas. E por meio dessa luz, dessa esperança, em meio a muitas trevas. Essa é a nossa missão, é o nosso trabalho. E a gente percebe, André, ainda nos bastidores, você nos disse assim, que se sente chamado, né? De fato é isso, é um chamado de Deus, é um chamado que faz com que vocês saiam da acomodação por conta de um incômodo que Deus coloca para ir, para fazer o bem, para trabalhar, para servir. Como que é isso, sentir-se chamado para esse trabalho? Padre, de fato, o chamado, ele não é discernido sozinho, mas é discernido com a comunidade, né? Eu digo que aquilo que nós vivemos na política é muito semelhante, logicamente numa outra dimensão, mas aquilo que acontece com alguém que dentro da paróquia estava cantando lá no banco da missa e de repente alguém identifica que tem um dom ali e fala assim: você não quer cantar no microfone? E às vezes a pessoa até tomada de assalto leva um susto e fala: será que eu posso fazer isso? Será que eu tenho esse dom de fato, né? Então, do mesmo modo que às vezes alguém que não canta bem, que de repente vai se arriscar a cantar, na semana seguinte alguém fala assim: não, olha, é melhor você ajudar em outra área, vai lá na acolhida, tudo mais. Os dons que nós recebemos de Deus, eles são identificados pela comunidade. Então, eu tive durante muito tempo a oportunidade de trabalhar com jovens, de trabalhar com a evangelização das famílias dentro da renovação carismática, até que num determinado momento, irmãos de caminhada identificaram em mim um dom que poderia fazer com que eu saísse do aquário, né? Saísse dos muros da igreja
e pudesse colocar esses dons a serviço não só da comunidade cristã, mas de toda a comunidade da nossa cidade de Valinhos, né? Nesse caso aqui, né? Inclusive servindo aqueles que não acreditam ainda no Cristo, aqueles que não tiveram a experiência de se encontrar com Cristo. A partir dos valores que nós recebemos, a partir da nossa fé, a partir da formação que nós recebemos e, simplificando, a partir do amor e da busca da verdade, é possível que nós nos coloquemos a serviço dos irmãos. E, logicamente, nesse caminho, eu gosto de recordar sempre uma frase do Papa Francisco, né? Está lá na Evangelii Gaudium. Quando a gente tem a coragem de ser povo, a nossa vida se complica maravilhosamente, ele diz, né? A gente vive um mistério da nossa vida ser misturada à vida dos outros e a gente se enriquece, a gente amadurece e a gente também, em muitos momentos, precisa da ajuda de outros irmãos, de conselhos, dos padres, dos irmãos da comunidade, que não abandonem aquele político que foi eleito para que possam também ampará-lo nos momentos de cruz, nos momentos de dificuldade, porque o serviço à comunidade, à sociedade, é também uma missão que, logicamente, tem as suas cruzes próprias, né, padre? Mas é uma grande alegria. Com certeza. E olha, gente, para endossar ainda mais essa nossa conversa, nós queremos agora voltar o nosso olhar para a Palavra de Deus. Vamos aclamar o Santo Evangelho. O Santo Evangelho, vamos aclamar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Tendo, pois, Jesus nascido em Belém de Judá, no tempo do rei Herodes, eis que magos vieram do Oriente a Jerusalém. Perguntaram eles: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. A essa notícia, o rei Herodes ficou perturbado e toda Jerusalém com ele. Convocou os príncipes, os sacerdotes e os escribas do povo e indagou deles onde havia de nascer o Cristo. Disseram-lhe: em Belém, na Judéia, porque assim foi escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as cidades de Judá, porque de ti sairá o chefe que governará Israel, meu povo. Herodes, então, chamou secretamente os magos e perguntou-lhes sobre a época exata em que o astro lhes tinha aparecido. E enviando-os a Belém, disse: ide e informai-vos bem a respeito do menino. Quando o tiverdes encontrado, comunicai-me, para que eu também vá adorá-lo. Tendo eles ouvido as palavras do rei, partiram. E eis que a estrela, que tinham visto no Oriente, os foi precedendo até chegar sobre o lugar onde estava o menino, e ali parou. A aparição daquela estrela os encheu de profunda alegria. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós encontramos nessa palavra que, de fato, o Senhor, quando Ele quer nos guiar em uma missão, Ele usa de sinais. A estrela é um sinal de Deus que sempre mantém ali os magos no caminho que era de Deus, para que ele não se extraviem. Os magos têm perseverança na jornada mesmo diante dos maiores desafios. É verdade, alguns desafios que entram no caminho, mas eles não desistem, porque eles estão com os pés fincados no chão, mas com os olhos voltados para a estrela, e a estrela que os conduzirá ao caminho, verdade e vida, que é Jesus. No meio das distrações, encontra o pedido inoportuno de Herodes, embasado na mentira. Mas os magos são capazes de reconhecer que ali não se encontra a vontade de Deus,
E depois prossegue o evangelho dizendo que eles não voltam até Herodes, que eles não dão ouvidos a Herodes, porque eles se mantêm firmes naquilo que Deus espera, seguir a estrela. Não é novidade para o Luiz e o André que, infelizmente, para muitos, estar nessa vida é muito pejorativo. Acabam os bons políticos carregando um peso muito grande em decorrência dos maus políticos. E alguns ainda dizem assim, né, Luiz? Luiz, você é um bom menino, mas você vai entrar e você vai se corromper. Os Herodes aparecerão no caminho. E eu acho que a palavra é clara em nos mostrar qual é a atitude que se deve ter. É não dar ouvido a Herodes e sim continuar olhando a estrela. É assim, não é, Luiz? Com certeza, Padre. O que mais me chama a atenção, inclusive nessa leitura, nesse trecho do Evangelho, é justamente esse antagonismo que existe entre Herodes e os reis magos. Herodes vai muito na lógica do poder pelo poder. Quantas vezes aí na sua cidade, você que está participando conosco, já viu algo nesse sentido? É a ganância, é o poder apenas pensando em si próprio e nos seus mais próximos, e não no próximo no sentido da população, da sociedade, do bem comum. Então Herodes, ele segue essa lógica, e a partir do momento que ele se sente ameaçado por esse rei que é Jesus Cristo, que ele não vem com pompa, não vem com realeza no sentido material, mas sim com a realeza que vem de Deus, nascendo ali na simplicidade, ele se sente então acuado. E aí ele vai por esse caminho, de tentar eliminar aquela ameaça. Os reis magos, por outro lado, e a gente às vezes não tem a compreensão do que seriam os reis magos, mas eram sábios, estudiosos, cientistas ali daquela época. E a Bíblia, a palavra nos ensina isso, que eles eram 3 representados na convenção, mas representam todos os povos. Eram vários reis. E esses reis, então, eles representando todos os povos e com essa sabedoria, buscam a luz que vem de Jesus Cristo. Nós podemos nos sentir representados dos reis magos, para em meio às trevas buscarmos a luz, em meio à escuridão buscarmos Jesus Cristo, que vem para dissipar essas trevas e nos mostrar aquele caminho diferente que o padre estava comentando e que também o André pontuou muito bem, que a nossa missão é o nosso desejo, mais do que isso, uma vocação, para a gente mostrar ao povo de Deus que existe sim alternativa e que existe luz em meio a muitas vezes a política que é corrupta e capturada por essas trevas que são muitas vezes mantidas simplesmente pelo poder e pela ganância. Então o dever do cristão em meio à política é ser como os reis magos, é mostrar esse caminho diferente e continuar seguindo a estrela, mesmo quando todo mundo diz que deve ser diferente. Não, a gente tem que seguir esse caminho e continuar perseverando em meio a tantas adversidades. A gente vive muito isso na política, mas ao mesmo tempo, acreditando em Jesus Cristo, comungando da palavra e da Eucaristia, a gente tem força para atravessar esse deserto, assim como fizeram os reis magos. Para nós católicos é muito bom escutar um vereador, um prefeito, um deputado, escutar alguém que nos representa falando com tanto amor acerca da doutrina e dos pilares da nossa fé, como a Santa Eucaristia. Eu tenho certeza, André, que é mais importante do que tudo na sua vida é ganhar o céu. E isso move as atitudes nesta terra, inclusive enquanto você desempenha essa missão que Deus te deu, né? É isso, padre. Se não fosse por isso, nem estaríamos dentro dessa missão, né? E não nego que quando fui provocado também, tive os receios, né? Talvez os mesmos receios que talvez aqueles sábios que não conheciam a Cristo, alguém falou assim, opa, está brilhando uma estrela, existia uma profecia e que ali seria um sinal de que nós encontraríamos quem nós tanto esperamos durante tantos anos, né? Eu não tenho dúvida que alguns falam, será que é isso mesmo? Vou ou não vou? Assim como também o convite para a política ou para qualquer área que quando Deus toca o nosso coração e nos dá uma missão, nós também temos as nossas dúvidas.
E nós precisamos sim perguntar, isso vai me conduzir ao céu? Quais são os riscos de eu perder o céu se eu for por um caminho ou se eu seguir o conselho de alguém que não muito iluminado pela luz de Cristo, né, pensa somente em si, como o conselho de Herodes, né? E os sábios, os magos, né, eles, de algum modo, eles nos ensinam que se a gente quer, de fato, o céu, se a gente quer encontrar... E o céu é Cristo, o encontro com Cristo é a antecipação do céu, seja na Eucaristia, seja na palavra, seja até mesmo no encontro com o outro que sofre, que precisa de mim, né? Eu me encontro com o Cristo e antecipo o céu nessa experiência de amor. Se nós queremos fazer essa experiência, nós precisamos arriscar, nós precisamos ter coragem, ter foco, não sair do foco, e ter cuidado com as vozes que às vezes tentam nos afastar desse caminho, né? Ou fazer desse caminho que originalmente foi descoberto como missão, de repente um caminho de autopromoção, de promoção de si mesmo, porque ninguém resolve nada sozinho. Os magos poderiam de repente ali ouvir a voz de Herodes e falar, olha, nós encontramos e agora nós queremos ser o primeiro-ministro aqui do rei, né? Mas eles souberam discernir, e o chamado deles era ir até o Cristo, fazer aquilo que fazia parte da missão própria deles e depois retornar por um outro caminho, de modo transformado, a fazer aquilo que eles eram chamados a fazer e iluminaram a história, deixaram o seu legado. Então, esse é o papel do cristão, né? Nós temos uma missão, nós temos que nos arriscar, nós vamos ouvir muitas vozes, mas nós não podemos nos perder no meio do caminho, achando que nós é que vamos resolver as coisas, né? É verdade. E a gente fica pensando também nos magos que saíram de uma zona de conforto. A vida de um homem público que queira viver da forma correta, como nos ensina a doutrina social da igreja, não é uma vida leve. Vocês talvez trabalhariam muito menos se não estivessem vereadores, né? É uma vida pesada quando você leva a sério. E olhando para isso, a gente percebe que a grande vontade do Senhor, quando Ele envia aos magos esse convite, esse chamado, era que eles pudessem seguir a estrela e pudessem chegar até Jesus. Cada um vai ter uma forma para chegar até Jesus, cada um vai ter um chamado. E talvez quando vocês encaram a vida pública, inclusive nessa perspectiva, entendem que precisam se consumir dessa maneira, né? Dessa forma. Não é fácil, mas contam com a presença de Cristo e com o consolo de olhar para a estrela todos os dias, né? É isso. Sim. Se me permite, padre, o senhor falando, eu me lembro que o próprio magistério, os papas nos ensinam, né, a doutrina social da igreja, que a ação política do leigo é, de algum modo, o sacerdócio leigo. Se a gente pode comparar alguma vocação com aquela que o Senhor exerce, que Exato. é de deixar tudo para servir a Cristo e servir ao povo, né, aquela que mais se assemelha, por isso que os papas vão nos ensinar que a mais sublime forma de caridade é aquela que nós renunciamos a muitas coisas, porque aquele que está para representar o povo durante um período, e nós precisamos ter essa consciência que é um período de um mandato, e esse período se encerra, durante aquele período para o qual nós fomos eleitos, nós precisamos responder aos anseios dessa população. E aí, se nós falamos em termos de doutrina social da igreja, às vezes fica até romântico a gente falar, padre, mas quando a gente toca nos serviços públicos, que muitas vezes não atendem aos anseios da população, às necessidades básicas, aos tributos que as pessoas pagam e de repente ficam meses, anos de espera para um exame, uma consulta, tudo isso chega para nós de algum modo, nós precisamos acolher essas dores das pessoas, né? E nos compadecendo dessas pessoas, buscar os caminhos para que nós não simplesmente realizemos aquilo que é o bem daquela pessoa unicamente. A partir dos casos individuais,
nós precisamos dar a nossa contribuição para melhorar o sistema para o bem comum, porque essa é a finalidade da política, né, que é o bem de todos naquilo que todos têm em comum. Então, isso é cruz, porque muitas vezes nós também nos sentimos impotentes, nós não conseguimos realizar tudo aquilo que nós gostaríamos, né, e ninguém vai resolver nada sozinho. Então, é fundamental, eu digo para você que está acompanhando, se você tem pessoas próximas a você, da comunidade, que você ajudou de repente a eleger, aí não deixe essas pessoas sozinhas, porque elas também sofrem as dores de esse sacrifício, de repente, não ser efetivo em todos os momentos, não conseguimos resolver tudo. Então, é importante o papel da comunidade junto daquele que é o representante, para que possa amparar, para que possa somar e para que possa construir junto as soluções que nós precisamos para a nossa sociedade. Não vamos resolver tudo, mas que aquilo que a gente se propôs ao longo de um mandato, a gente deixe um pouquinho melhor para os próximos que virão depois de nós, né? É uma grande alegria, mas é uma alegria da cruz, Padre. Exatamente. E olha, nós pegamos tudo isso e vamos agora nos unir em oração, pedindo a Deus que nos prepare para o Jubileu da Esperança e que nos ajude a acolher a vida com alegria e fé. E a cada oração, a nossa resposta será: vem, Senhor Jesus, e renova a nossa esperança. Iluminai, Senhor, as nossas famílias para que possam ser estrelas que iluminam o caminho das novas gerações, ensinando os valores do amor e da justiça. Rezemos. Vem, Senhor Jesus, e renova a nossa esperança. Senhor, ilumine e fortaleça os líderes e políticos que, como os magos, estão em busca da verdade e da justiça, para que tenham por sabedoria, força e clareza, para que suas ações promovam o bem-estar da comunidade. Rezemos. Vem, Senhor Jesus, e renova a nossa esperança. Por todos aqueles que se dedicam ao serviço público, para que encontrem sua estrela guia em valores de amor e justiça, e que sejam protegidos e inspirados a seguir suas missões com honestidade e compaixão. Rezemos. Vem, Senhor Jesus, e renova a nossa esperança. Rezemos com amor e confiança a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Como uma atitude concreta nesse dia da novena, encoraje os políticos comprometidos a buscarem uma estrela guia que é Jesus, que represente os valores fundamentais como justiça, verdade, honestidade e que guiem suas decisões e ações para beneficiar a comunidade. E nós agradecemos ao Senhor por tudo, rezando essa oração final. Renovai hoje e sempre a nossa esperança, para que as tribulações desta vida não nos impeçam de viver com alegria. Que o Natal de nosso Senhor Jesus Cristo reacenda em nós a chama da fé e da esperança e do amor, para que, superando todo sofrimento, possamos viver para sempre no vosso santo serviço. Amém. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. E olha, para pensar, por que a estrela desapareceu depois que os magos encontraram Jesus?
Porque depois do encontro com Cristo não precisa mais de sinal. Ele é a luz do mundo e quem o segue não anda nas trevas. Deus abençoe você. O caminho é Jesus, a verdade é Jesus e a vida é Jesus. O caminho